e vamos falar sobre vacinas, sobre as expectativas que podemos ter em relação à continuidade da vacinação aqui no Brasil. Nós estamos em contato com o Cristiano Zerbini, que é coordenador dos testes da vacina da Pfizer no Brasil e diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos. Doutor Cristiano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. E tivemos uma boa notícia hoje, né, que foi o registro definitivo da vacina da Pfizer, da BioNTech Pfizer aqui no Brasil. E é registro Isso. definitivo, não é emergencial, como aconteceu com outras vacinas. E eu queria saber se agora há uma expectativa positiva quanto ao fechamento de contrato mesmo, porque houve um problema aí de entendimento entre a empresa e o governo desde o ano passado. Nós temos muitas informações a respeito. O senhor acha que agora a gente pode contar com a conclusão e com a compra da vacina da Pfizer? Olha, eu tenho a impressão que sim, eu sou bastante otimista em relação a isso. Eu gostaria muito que a vacina tivesse à disposição de todos os brasileiros. A gente tem notícia de que há uma movimentação no Congresso, né, principalmente no Senado brasileiro, com novas propostas que talvez facilitem o acordo entre o governo federal e a Pfizer. Eu acredito que isso vai acontecer. E acredito também que tem duas notícias boas também acompanhando essa notícia. Uma é que a vacina da Pfizer pode ser armazenada numa temperatura um pouco maior do que das notícias que a gente tinha antes, né? Ela pode ser armazenada por 15 dias entre menos 15 e menos 25 graus Celsius, que é uma temperatura que a gente pode encontrar no freezer das geladeiras comuns, né? Então, você veja bem, a gente agora tem uma logística mais fácil, né? A vacina pode ser transportada para um posto de saúde, para uma unidade básica de saúde, e ela pode ser armazenada por 15 dias num refrigerador comum, no freezer do refrigerador comum. Agora, ela também fica por algum tempo entre 2 e 8 graus Celsius positivos, pelo menos algumas horas, o suficiente para você poder fazer uma boa logística, combinar uma boa vacinação. São 2 doses, com uma diferença de 21 dias entre as doses, então dá para fazer aí uma boa logística. Essa também é uma boa notícia, né? E a gente tem também, agora a gente já sabe que existe uma grande produção de vacinas pela Pfizer, tá certo? E no ano de 2021 há uma possibilidade de vir um lote enorme de vacinas para o Brasil se houver o acordo. Ou seja, não faltarão vacinas da BioNTech e Pfizer para o Brasil. Tá certo? Então, eu estou bastante otimista, eu acho que chegaremos a um acordo, né? E essa vacina poderá ficar disponível para a nossa população, para Agora, todos os brasileiros. Desculpe interrompê-lo, mas nós tivemos aí queixas públicas, inclusive do ministro da Saúde, Pazuello, em relação aos termos do contrato que foi apresentado pela Pfizer. Ele falou em condições draconianas, o presidente Bolsonaro também questionou, tem muito a ver com essa questão de responsabilidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o Congresso se mobilizando para que o país assuma a responsabilidade em questão das vacinas. Não é uma questão de dúvida quanto à eficácia, possíveis efeitos colaterais. O que se entende é que é uma postura preventiva da empresa, do ponto de vista comercial, inclusive, mas o senhor acha que há possibilidade de um entendimento nessas questões especificamente, porque foi o mesmo contrato oferecido para outros países? É o mesmo contrato, você colocou bem, é igualzinho a todos os países. Então, eu tenho a impressão que isso vai ser suplantado, não é um grande problema, mesmo porque o que eu posso te dizer é que aqui no nosso estudo, aqui no Centro Paulista de Investigação Clínica, alguns efeitos, que a gente chama de efeitos adversos, eles são esperados para todas as vacinas, né? Contra a Covid, inclusive outras vacinas, contra a gripe, febre amarela, né? Todas as vacinas podem dar o que a gente chama de reatogenicidade. Isso ocorre, geralmente, nos 7 primeiros dias após a vacinação. A gente pode ter efeitos locais, né, no local da aplicação, né, um pouco de dor no braço, às vezes acontece um pouquinho de inchaço no local da aplicação, esse é mais raro. A dor é comum.
de sintomas, de sinais e sintomas sistêmicos, aqueles que podem ocorrer sistemicamente no nosso corpo, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, né, fadiga. Tudo isso pode ocorrer depois da vacina, mas não é uma coisa séria, né? Isso a gente até conversa com nossos participantes aqui da pesquisa. Olha, a gente vai deixar até um papelzinho escrito para você com tudo o que pode acontecer, e se você tiver paciência, passa tudo sozinho. Se for um pouquinho mais intenso, por favor, use um analgésico, um antipirético, que corta rapidamente, um anti-inflamatório corta tudo rapidamente, né? Então, não existe assim esse efeito adverso, como se fosse uma coisa assim, que impedisse uma coisa. Por favor, isso não existe. E pode ocorrer uma reação alérgica em alguns pacientes, raros pacientes, que já têm um passado alérgico muito importante, né? Alergia a algumas comidas, alergia à poeira muito forte, né? Alergia, por exemplo, a tinturas de cabelo, né? Então, pessoas que têm uma alergia muito forte, né? Essas pessoas podem tomar vacina, mas geralmente é melhor tomar numa clínica, né? Onde existem recursos para diminuir essa reação alérgica. Mas, de uma forma geral, essa reatogenicidade da vacina é muito pequena e pode ser tratada com antipiréticos, analgésicos muito simples. Agora, doutor Cristiano, a OMC, a OMS, desculpa, a Organização Mundial da Saúde, tem questionado aí que alguns países ricos têm comprado doses maiores da vacina, dificultando o acesso aos países mais pobres. Inclusive, tem um grupo para distribuição depois dessas vacinas, para tentar agilizar outros tipos de vacina. A Pfizer tem em produção para atender a tudo isso, porque a gente tem visto a vacina sendo aplicada na Europa, nos Estados Unidos, em grande quantidade, também em Israel, em outros países. A Pfizer tem condições, quanto que ela poderia fornecer para o Brasil, por exemplo? Olha, a notícia que a gente tem é o seguinte, que ao longo do ano de 2021, a Pfizer teria a possibilidade de oferecer 100 milhões de doses para o Brasil ao longo do tempo. No primeiro semestre seria um pouquinho menos, né, 9 milhões, 10 milhões de doses, mas a partir do segundo semestre poderia ser completado para entre 90 e 100 milhões de doses. Você veja que é um número bastante grande. Como são 2 doses, a gente conseguiria vacinar 50 milhões de pessoas, que é mais do que a população do estado de São Paulo, né? E mais do que a população da Argentina, tá certo? Então, você veja bem que vai haver disponibilidade da vacina, né? Isso não vai ser nenhum impedimento para um acordo, tá certo? A Pfizer prometeu inicialmente que produziria 1,3 bilhões de vacinas em 2021, depois aumentou para 2 bilhões. Agora eu acho que eles vão talvez aumentar um pouco mais, a Pfizer vai aumentar um pouco mais, porque existem também novas plantas, né, de fabricação da vacina sendo montadas atualmente. Então não vai haver essa falta de vacina, não, né? Evidentemente a gente precisa fazer um acordo, né? Um acordo como se faz no mundo inteiro e como se faz com todas as produtoras de vacina. Então, o Congresso está tentando, acordo, né, vamos acrescentar que o Congresso vem tentando incluir numa MP que o Brasil pode assumir os riscos legais previstos em contrato, que é o principal entrave, né, nessa questão. Depois, claro, aquisição, pagamento mesmo da vacina, mas essa questão da responsabilidade, que seria fundamental hoje, né? A responsabilidade é bastante importante, mas eu queria frisar novamente que a reatogenicidade da vacina, né, chamados efeitos adversos, eles são pequenos e facilmente tratáveis. Pode existir alguma exceção, né? Mas é melhor que a gente coloque aqui na Jovem Pan o seguinte, que isso não seja nenhum impedimento para uma pessoa tomar vacina. Todos devem tomar a vacina, todos, né? Todas as pessoas devem ser vacinadas, porque esse é o único remédio para a Covid. Não existe qualquer outro remédio
provado para tratar a Covid. Não existe. O único jeito de acabar com essa pandemia, evitar morbidade, evitar mortalidade, é tomar a vacina. Qual é a melhor vacina? A vacina que estiver disponível, né? Todas elas são boas. A Coronavac, a AstraZeneca, Oxford, a BioNTech, Pfizer, a Sputnik, todas elas apresentaram resultados bastante razoáveis, todas elas podem e devem ser utilizadas. Por favor, tomem a vacina disponível que estiver mais perto de vocês. Eu estava perguntando isso, do Cristiano Zerbini, porque foi uma posição de governo, né? O presidente Bolsonaro questionou, inclusive de início, ele queria que cada brasileiro assinasse um termo de responsabilidade antes de ser vacinado, né? Sendo que a Anvisa autoriza a vacinação, seria o órgão responsável, dando aval quanto à credibilidade, à condição de aplicação sem riscos para a população. O senhor até falou de possíveis efeitos colaterais que são administráveis, né? Então não haveria problema. Eu falava dessa questão que pode ser incluída na MP, exatamente porque foi uma posição de governo, de não querer assumir essa responsabilidade, e eu acho que isso acaba até levando uma desconfiança de boa parte da população quanto à vacina, porque assim, se a empresa não se responsabiliza, é sinal de que tem algum risco e tal. Acho que é importante esses esclarecimentos que o senhor está dando para a gente. E eu tenho mais uma dúvida: a vacina da Pfizer pode ser aplicada a partir dos 16 anos, ela teve uma testagem mais ampla? Olha, é o seguinte, o estudo, ele incluiu algumas pessoas que tinham algum grau de imunodepressão, o estudo principal que foi publicado no dia 15 de dezembro. Mas a Pfizer agora vai fazer outros estudos, né, para complementar os resultados iniciais. Então, vai haver um estudo em crianças de 5 a 17 anos, né, que vão ser divididas em dois estratos, 5 a 11 anos e 12 a 17 anos. Então, nós vamos ter resultados da vacinação em criança que precisam ser vacinadas. Não tem dúvida, a gente precisa de estudo, porque elas precisam ser vacinadas. Não tem nenhum estudo até agora. A outra coisa que a Pfizer vai desenvolver é um estudo em moças grávidas, senhoras grávidas, tá certo? Porque elas também precisam ser imunizadas, precisam ser protegidas e proteger também os seus futuros filhos. Então, vão haver agora novos estudos, né? Agora que a gente sabe que teve sucesso na população adulta, a gente fica bem seguro, né? Para iniciar, então, estudos em crianças e senhoras grávidas. Então, em breve, mais alguns meses, nós vamos ter resultado dessas pesquisas que vão se iniciar entre maio e junho. Bom, e para finalizarmos em relação à aplicação da vacina e essas variantes que estão surgindo, qual é a conclusão que se tem em relação à vacina da Pfizer? Ela mantém a imunidade? Ela mantém. Olha, essa é uma boa pergunta, porque essa pergunta a gente tem sempre aqui no nosso centro de pesquisa. Assim, doutor, eu tomei uma dose, eu já estou imunizado? Então, a gente sabe que a vacina da BioNTech Pfizer, depois da primeira vacinação, 10 a 14 dias depois, você tem em torno de 80%, 80% a 85% de proteção. Depois que você toma a segunda dose, que é 21 dias depois da primeira, 7 dias depois da segunda dose, você tem 95% de proteção. Foi o que o estudo mudou, inclusive os dados de vida real de Israel estão mostrando os mesmos resultados, né? Que é o país que está mais adiantado em vacinação da população. Então, nós temos um estudo duplo cego randomizado e nós temos um estudo de vida real, a gente pode até chamar os resultados de Israel de um estudo de vida real. Então, a imunização completa, os 95% que foram publicados, são 7 dias, começam 7 dias depois da segunda vacinação. Mas 10 a 14 dias depois da primeira vacinação, você já tem entre 80% e 85% de proteção. E para finalizar, agora muito rapidamente mesmo, com essa autorização, registro definitivo pela Anvisa, há alguma possibilidade de laboratórios particulares poderem comprar, ou isso ainda depende daquela condição que foi colocada pelo governo? Assim, a Pfizer
pelo que eu converso com a parte, vamos dizer assim, mais dirigente da Pfizer, eles dizem o seguinte: primeiro, a Pfizer vai cumprir todos os acordos que ela tem com os governos antes de colocar a vacinação no comércio, digamos assim, antes de comercializar. Primeiro, vai cumprir todos os acordos, inclusive se houver acordo com o governo brasileiro, antes de que chegue às clínicas privadas. Essa é a notícia que eu tenho. Mas no futuro, seguramente, depois de cumpridas todas esses acordos iniciais, acho que a gente vai ter nas clínicas privadas, sim. Vai demorar um pouco. Ouvimos o Cristiano Zerbini, que é coordenador de testes da vacina da Pfizer no Brasil e diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos. Doutor Cristiano, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que te agradeço, muito obrigado pela oportunidade e a simpatia. Muito obrigado. Boa tarde.